Irmãos, a carta aos Efésios, em seu capítulo 5, versículos 3 ao 6, nos diz: compreendo que vocês fazem parte do povo santo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, isso não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem jamais de palavras tolas e indecentes, pelo contrário, usem de palavras que demonstram sentimentos de gratidão ao nosso Senhor. Estejam certos de uma grande verdade: nenhuma pessoa imoral, indecente ou cobiçosa receberá algo da parte do reino de Cristo e de Deus. Não permitam jamais que ninguém nesta vida vos engane. Entendam que é por causa destas coisas vãs, indecentes e maliciosas que a ira de Deus vem e recai sobre os filhos da desobediência. E no Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 11, versículos 20 ao 24, Jesus acusa as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum nos seguintes termos: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Pois se os milagres que foram vistos nestas cidades tivessem sido realizados nas cidades de Tiro e Sidom, os moradores há muito tempo já teriam abandonado seus pecados. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que das cidades de Corazim e Betsaida. E quanto a você, cidade de Cafarnaum, achas mesmo que subirás até o céu? Em verdade também vos digo que, se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido realizados na cidade de Sodoma, esta cidade de Sodoma, vos afirmo, ela existiria até os dias de hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, pobre Cafarnaum. E no final desta pregação, depois de Jesus ter falado a respeito da ira de Deus sobre essas cidades, Cristo se volta ao Pai e o agradece nos seguintes termos: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te agradeço, pois tu tens mostrado estas coisas às pessoas sem instrução e as omitido de sábios e pessoas instruídas. Após a vinheta, irmãos, após a vinheta eu quero falar um pouquinho mais a respeito da ira de Deus, do seu total repúdio à nossa vida de pecado e, principalmente, da necessidade da Igreja de Cristo hoje se apoiar na única verdade que é Jesus, de modo a não nos dobrarmos às facilidades, os comodismos, tampouco cedermos à tentação de atualizarmos a palavra de Deus a uma realidade contemporânea e pecaminosa. Fique conosco, irmãos. Irmãos, deixa eu te perguntar algo muito interessante. Por que razão, queridos? Por que razão nós apreciamos tanto falarmos do amor de Deus, da sua graça, das misericórdias do nosso Senhor, e quase nunca nos atrevemos nesta vida a falarmos mais do julgamento e da ira do próprio Deus? Independentemente da denominação religiosa que você participe, observe, eu te desafio hoje aqui neste vídeo a você nos contar nos comentários qual foi a sua última vez que você assistiu a uma pregação onde o pastor ou o preletor falou a respeito da ira e julgamento do nosso Senhor. Por que nós somos assim, irmãos? Por que razão nós preferimos falar a respeito daquilo que tanto nos agrada, nos conforta? E as mensagens que nos corrigem, nos conduzem por vezes a reflexões difíceis, atenta. Quase sempre as ignoramos, fingimos que não é conosco, em uma tentativa clara e infantilizada de nos mantermos na ignorância e, principalmente, nos mantermos na posição de controle sobre tudo aquilo que agrada a nossa carne. Se pararmos para observar aquilo que a própria Bíblia Sagrada nos diz a respeito da ira de Deus, perceberemos profetas como Amós, Oséias, Miqueias, o próprio Isaías, profetas que, direcionados por Deus, falaram a respeito daquilo que denominaram de cólera divina, ou seja, estes homens foram boca de Deus, de modo a alertar a população daquela época a respeito do péssimo comportamento social, econômico e político que levavam aquelas pessoas a uma vida inútil, sem propósito, cheia de injustiças e sem nenhum compromisso com a imagem e figura do nosso Deus. Da mesma forma, Jesus, irmãos, quando o Novo Testamento, observe, tudo o que Jesus mais fez na sua condição de homem foi justamente
denunciar e bater de frente com religiosos da época, os chamando muitas vezes de hipócritas, víboras e, não raro, os comparando por vezes a sepulcros caiados. O próprio Jesus, quando no capítulo que abrimos o vídeo de hoje, perceba, quando Jesus profere aquelas palavras: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, observe, tudo o que Jesus mais quer nos dizer aqui seria nos alertar, nos chamar a uma reflexão, no sentido de que o mesmo Deus que acalma tempestades é o mesmo Deus que nos julga, se ira e, não raro, se vale da própria mão para executar a sua justiça, correção e nos levar ao arrependimento. Todos os ais de Jesus aqui, compreendo, são como julgamentos de Deus para aquelas cidades que estavam perdidas. Se você for um bom e atento leitor da Bíblia Sagrada, você se aperceberá que Deus julgou o próprio diabo. Deus julgou Adão e Eva quando os expulsou do paraíso. Deus julgou o mundo quando o dilúvio, julgou as cidades de Sodoma, Gomorra, o próprio Egito. As 7 taças da ira de Deus, narradas no Apocalipse, aquilo que a Bíblia nos traz como ápice da ira de Deus, observe, de certa forma, já estamos experimentando hoje em uma escala menor. Para todos aqueles que não creem na ira e no julgamento de Deus, vos pergunto, se Deus é santo, sábio e justo, como poderá Ele concordar com o pecado ou suportar o peso da injustiça? A igreja de Deus precisa se posicionar. A igreja não pode estar preocupada em atrair pessoas por motivos outros que não sejam o arrependimento. A igreja não está aqui para fazer vistas grossas ao pecado, muito pelo contrário. Estamos aqui como sal, tempero, luz para este mundo. Entenda uma coisa muito preciosa. O que nos diferencia das pessoas deste mundo, entenda, é justamente a santidade do nosso Senhor. As posições de Cristo, seus ensinos, sua vasta sabedoria derramada sobre este mundo caído, é isto que precisa ser defendido e pregado por nós nos dias de hoje. Se o Evangelho de Jesus nos abre os olhos espirituais e nos aponta o pecado, entenda que é o Espírito Santo de Deus quem nos convence de toda a verdade. E todo aquele que deturpar o sentido genuíno da palavra de Deus, melhor lhe seria amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar às profundezas do mar. Reflita a respeito. Se você gostou do vídeo de hoje, então eu tenho um convite muito especial a te fazer. Neste domingo agora, às 10h19, o pastor Paulo Ben nos trará uma palavra abençoada a respeito deste mesmo assunto que tratamos hoje aqui neste canal. Aproveite a oportunidade e curta a nossa página. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe algum comentário seu aqui embaixo. Não se esqueça, é neste domingo agora, às 10h19, aqui no Facebook da Salvos. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente.